Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo agora, sozinho, aqui. Eu vou conversar com todos e todas que quiserem conversar comigo, né? É uma promoção do SES, onde eu coordeno o curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho e também coordeno o curso de pós-graduação online em Direito Contratual. Eles pediram que eu hoje fizesse uma live específica sobre uma visão geral sobre as normas trabalhistas em época de coronavírus e quarentena. Justamente para trabalhar aqui com vocês a oportunidade de conversar um pouco sobre essa situação que estamos vivendo em toda a parte trabalhista, que passou a ganhar inclusive um novo protagonismo com a pandemia. E essa oportunidade aqui vai ser muito legal. Eu vou fazer essa visão geral e eu quero que todo mundo que está aqui nos assistindo verifique aqui a questão do concurso cultural do SES, porque é uma oportunidade de vocês poderem ganhar uma bolsa integral, 100% nos nossos cursos de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho. E para todo mundo que está participando nesse momento, quero pedir também um favorzinho. Dá uma clicada aí nos coraçõezinhos, porque isso muda o algoritmo e aí faz com que tenha mais visibilidade. E para mim isso é muito importante, justamente para divulgar o concurso e divulgar a pós, né? Para mim é algo vital a gente poder conseguir ter mais visibilidade do nosso curso. E nessa linha, tudo que vocês puderem me ajudar, eu agradeço imensamente. Além de participar do concurso cultural, as regras estão lá no meu Instagram e eu quero ver todo mundo participando, tá certo? Se puderem também, encaminhem essa live aqui com essa setinha, essa pipa, esse triângulo que tem aqui embaixo. É só clicar nesse, aí vocês encaminham também para quem quiser acompanhar ao vivo e ter a oportunidade de ter ainda mais pessoas participando. Eu vou falar um pouquinho, mas depois, se vocês toparem, eu quero fazer uma coisa que eu já fiz numa live que eu fiz para a Baiana, né? Qual é a ideia? É que se vocês quiserem, né, quando a gente terminar, eu abro a câmera. Ou seja, eu digo, quem quer conversar comigo ao vivo, eu abro aqui e aí vocês podem bater um papo aí rapidinho. A gente pode abrir para 3 ou 5 pessoas, né? E aí vocês pedem para participar ao vivo e eu puxo vocês, né? Vocês dizem assim, eu quero falar rapidinho, a gente fala, né? E pode conversar sobre qualquer coisa aí da pandemia. Topam? Se toparem, avisem aí, né? Dão um legalzinho, um joinha, algum sinalzinho, algum emoji aqui embaixo. Vamos lá, vou conversar com vocês sobre essa visão geral sobre as normas trabalhistas em época de coronavírus e quarentena. E na verdade a lógica para mim é muito importante, porque o direito do trabalho ele passou realmente por uma guinada de 180 graus nessa pandemia. Porque, de fato, desde a reforma trabalhista, a Lei 13.467, o direito do trabalho estava meio escanteado. Estava assim, sabe, com pouco interesse. Eu via isso nos cursos de pós-graduação, eu via isso nos TCCs na graduação, né? Só que parece que tudo mudou, né? Com a pandemia, que trouxe uma situação absolutamente terrível para todos nós, no enfrentamento de um inimigo silencioso e invisível, trouxe também para o direito do trabalho um novo alento, uma retomada do protagonismo do direito do trabalho. E mais, não somente do direito material do trabalho, mas do direito processual do trabalho também, quando nós falamos, né, especificamente sobre as audiências telepresenciais que a Justiça do Trabalho toma a vanguarda, a própria discussão da aplicação da teoria da imprevisão para os acordos judiciais, questões que são aí na ordem do dia que podem eventualmente ser suscitadas e com certeza serão enfrentadas lá no nosso curso de pós-graduação online de Direito e Processo do Trabalho do SES, ao qual eu quero convidar todos e todas. Mas eu quero mostrar primeiro essa visão panorâmica. Nós tivemos no primeiro momento a Lei 13.979, que é a chamada Lei da Pandemia, né, que com um único dispositivo, que dizia que a ausência ao serviço, seja público ou privado, para essa questão da quarentena, do isolamento, por si só não era falta injustificada, só isso já fez voltar o protagonismo do direito do trabalho, que a gente passou a explicar a diferença de interrupção
para suspensão, até quando o empregador pagava, quando pagava para o INSS. Então, tudo isso já teve uma retomada. E o que foi interessantíssimo, tenho dito isso para todo mundo que quer falar, que de repente, algumas pessoas que diziam que a CLT tinha que ser revogada, que o seu trabalho tinha que acabar, começaram a invocar preceitos previstos na CLT para resolver determinados problemas de suas empresas. A discussão da força maior do 502, 503, a própria noção do fado do príncipe, estimulado até pelo presidente da República, não é mesmo? Né? Do 486. Então, de repente, nós passamos a ver as pessoas trazendo questões da ordem do dia na CLT. E aí isso, para mim, que estou na Justiça do Trabalho há tantos anos, né, não tinha uma certa ironia, um sorriso na ponta da boca, assim, para dizer, olha só, isso está acontecendo. Né? E o fato é que a legislação trabalhista realmente precisava ser atualizada. Inclusive, nesses aspectos, as pessoas estavam querendo trazer o pior da legislação justamente para, talvez, pensar na preservação das empresas. Mas, talvez, na contemporaneidade, a gente talvez possa melhorar essa redação, e é uma ideia que se fica. Mas a ideia de ter uma legislação específica já estava sendo cogitada há algum tempo. E tivemos, no primeiro momento, a MP 927, que trouxe, entre outras medidas, atos que poderiam ser praticados pelo empregador de forma unilateral, né? Numa construção, por exemplo, de colocar em home office, do teletrabalho, né? Colocar o indivíduo, mesmo aqueles que antigamente tinham controle de jornada e passaram a estar numa outra situação. A questão do banco de horas, né? Passando de uma forma mais flexível, né? A própria noção da antecipação dos feriados, antecipação das férias individuais ou coletivas, tudo produzido de forma unilateral, mas para manter emprego e renda. E apenas havia uma nota dissonante nessa sinfonia, que era o artigo 18, que admitia a possibilidade de termos lá uma suspensão do contrato de trabalho sem qualquer remuneração por até 4 meses. Isso foi tão criticado que o presidente da República, lá no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele mesmo disse, vou revogar isso em menos de 24 horas. E realmente, no dia seguinte, a MP 928 veio só para revogar o artigo 18 da MP 927. Mas muitos já falavam sobre a ideia da suspensão do contrato de trabalho, com algum tipo de ajuda governamental, e a eventual redução de salários, né? Também nessa perspectiva de uma via individual. E isso veio através da MP 936, né, que foi de muita polêmica, a ponto de ter sido ajuizada uma ação direta de constitucionalidade, a 6363, com uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, né, tentando restabelecer as coisas ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que admitia se só admitia a redução de salário pela via negocial coletiva. Mas o Supremo Tribunal Federal, num julgamento surpreendente, porque o ministro Lewandowski proferiu a liminar, depois julgou embargos declaratórios dizendo que não dava provimento, mas na verdade esclarecendo tudo, né? Chegou para o julgamento com sustentações orais, né? Inclusive da AGU, apoiando a liminar. Então, para quem era um observador menos atento, chegaria, isso vai ser dessa forma, vai modificar. E no dia seguinte, por 7-3, na verdade, né, e porque o voto do Lewandowski era para dar uma interpretação conforme, e de Fachin e Rosa Weber era para literalmente julgar procedente. Por 7-3, considerou-se constitucional essa norma que admite uma redução de salários e suspensão pela via puramente individual. E nesse ponto, o que é que aconteceu? Né? Passamos a ter como fundamentação, isso óbito dictum é complicado, né?
situações de crítica ao modelo sindical brasileiro, mas todo um discurso de realismo jurídico ou de consequencialismo de, nesse ponto, falar de um direito do trabalho da crise ou um direito do trabalho da exceção. Isso é um discurso muito complicado, meus amigos, e a gente precisa realmente ficar atento nessas questões. Por quê? Porque, de fato, pensar que movimentos possam gerar uma situação de excepcionar o texto literal da Constituição é algo que deve fazer com que todos nós fiquemos muito atentos para levar em consideração a circunstância de evitar outras normas excepcionais. A questão do acordo individual é algo complicado e a gente precisa ter realmente muito, muito cuidado. Só que a gente teve outras decisões do Supremo, estou vendo aqui uma menção também, que é importantíssimo. A MP 927 trazia uma previsão de que o indivíduo ficasse contaminado com a Covid-19, com o coronavírus, não seria acidente de trabalho. E o Supremo Tribunal Federal negou a aplicabilidade a esse dispositivo com base nas decisões do ano passado, que admitiu a possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador em matéria de acidente de trabalho. Uma aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil para as relações de trabalho. Eu tenho, assim, muita responsabilidade sobre essa questão, porque no Brasil eu fui a primeira pessoa a escrever sobre isso. Está lá no meu livro com Pablo Stolze, no volume 3 de Responsabilidade Civil, admitindo essa possibilidade. Mas as pessoas precisam entender um pouquinho mais, que gera muita confusão isso. Porque as pessoas chegam a dizer, olha, o Supremo reconheceu que Covid é acidente de trabalho, é doença ocupacional. Não, o Supremo não reconheceu isso. Nós voltamos à situação do status quo ante. Ou seja, alguém que se contaminar, né, pode ser uma doença do trabalho. E sendo doença do trabalho, terá, se demonstrar o nexo de causalidade, terá toda a proteção correspondente. Mas isso não é fácil, demonstrar o nexo de causalidade. Todavia, imagine os chamados heróis, os médicos, os enfermeiros, os de enfermagem que estão na frente de batalha. Talvez ali tenhamos ali um risco acentuado em que possa ser reconhecida uma responsabilidade civil objetiva. E é isso que eu tenho feito outras lives, explicado isso, inclusive na pós. Então, nesse ponto, é um ponto importantíssimo para vocês. Eu quero muito que todos me sigam aqui no Instagram e nos meus canais no YouTube, em especial, né, na parte das lives, porque tudo lá registrei para que vocês tenham essa oportunidade e tudo gratuito. Eu estou querendo, claro, que muitos se inscrevam e venham se tornar meus alunos e minhas alunas do curso de pós-graduação, mas eu quero dizer também que está aberto aí um concurso cultural para uma bolsa de 100%. Então não deixe de participar desses perfis, tem todos esses dados e aí tem as explicações, inclusive lá no meu feed do Instagram. Além dessas duas medidas provisórias, que é importante dizer, o presidente da República sancionou hoje, ainda não tem número de lei, né? A MP 936, já o projeto de conversão em lei, e a gente vai fazer live sobre isso, e a gente vai estudar isso na nossa pós, então fique ligado à notícia de hoje, amanhã já vamos ter o número e o inteiro teor das modificações, e aparentemente não houve vetos, então vai ser realmente um tema que a gente vai abrir algumas lives, algumas discussões, amanhã fique ligado, tá? Mas além dessas duas MPs, nós precisamos falar um pouquinho também de 3 MPs que mostram talvez o sentido e o alcance da legislação trabalhista nesse período da pandemia, que é a ideia de preservação de postos de trabalho e de renda. Por quê? Porque mesmo na MP 936, com a possibilidade de suspensão, se estabeleceu ali o benefício emergencial, né? Que na verdade, a gente chamava inicialmente de BEPER, mas a gente chama de BEM, que foi como foi nomeado na sua regulamentação, que é uma forma de amenizar esse período de suspensão. Mas há 3 medidas provisórias, como eu falei, que
mostram esse sinal. Uma MP 944, que estabeleceu uma linha de crédito com juros muito mais atrativos para o pagamento da folha de pagamento, para o custeio da folha de pagamento. O que, sem sombra de dúvida, mostra pelo menos um direcionamento político de manter os postos de trabalho. A MP 945 traz também uma situação muito peculiar em relação aos trabalhadores portuários, né, que eles não têm um empregador, tem um órgão gestor de mão de obra, mas como uma forma também de custeio nesse período em que a atividade está parada. E a MP 946, que extingue o antigo fundo do PIS/PASEP de 72 e 88 para recompor o FGTS nesse período. Nós temos aí uma base da legislação até o momento, mas amanhã já tem novidade, porque a conversão da MP 936 vai ensejar justamente esta atualização que você vai ter lá no nosso curso de pós. Embora a visão panorâmica hoje fosse especificamente sobre as normas trabalhistas de direito material, vale a pena também ficar de olho no aspecto processual, com a reinclusão dos feitos em pauta, através de negócios jurídicos processuais, em que nós vamos ter várias novas questões para a dilação probatória, né? Justamente pela produção de prova pelo meio telepresencial, pelo meio de instrumentos telemáticos. A gente precisa se atualizar, porque, como diria Lulu Santos e Nelson Mota, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E as coisas estão passando mesmo muito rápido, e é preciso nós nos adaptarmos para esse novo mundo. Na verdade, é a frase, um dos termos que mais se usa, o novo normal, né? Por quê? Porque o normal nós não vamos voltar mais. O normal é o passado. Estamos juntos construindo uma nova normalidade para que possamos efetivamente encontrar novos horizontes. Com isso, eu termino essa parte em que eu falo sozinho. E eu quero, nesse momento, fazer um desafio para você, meu amigo, para você, minha amiga, que eventualmente esteja aí composto, já jeitinho, e queira fazer uma live rapidinha comigo. Eu abro a oportunidade de quem quiser, neste momento, fazer uma live assim de 1 minuto comigo, e eu puxo vocês aqui para o meu Instagram. E aí, vocês podem já dizer aqui, eu quero, e aí eu puxo você aqui agora, ou aqui quando eu aperto esse botãozinho aqui, aparece quem pediu para participar simultaneamente. Eu puxo aqui, vamos lá? Quem quer, pode mandar aqui o pedido, eu puxo. Ó, 3 pessoas aqui fizeram solicitações, mas aí eu pergunto, querem que eu puxe mesmo? Aqui eu tô vendo aqui, porque às vezes as pessoas quando entram, apertam aquela coisa assim de transmitir ao vivo com. Aqui, se você quiser, eu puxo. Aqui eu tô vendo aqui, doutora Rita Gazen, doutora Gilda Helena e doutora Valquíria Galvani. Puxo vocês? Quem tiver coragem, eu puxo. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta aqui do Fernando Schmidt. O princípio da proteção não vedaria os negócios jurídicos trabalhistas? Essa é uma argumentação que o TST tinha para afastar, para defenestrar os negócios jurídicos processuais do campo trabalhista. Mas, sinceramente, para mim, foi uma bola fora do TST nesse ponto. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, acaba sendo um desprestígio para a advocacia nesse ponto. Se o indivíduo está devidamente assistido, não há como se imaginar que isso impediria o processo, né? Então eu vou puxar, viu, gente? Quem aqui apertou aqui o botãozinho agora, ó, apareceu aqui. É Guilherme, Nardi, Valquíria e Rita. Puxo, vou puxar. Então eu vou puxar aqui Rita, que foi a primeira. Só para dar uma boa noite, saber se tem alguma dúvida. Tô puxando. Tá vindo? Conectando.
Olá, boa Olá, noite. professor, tudo Tudo bem, bem? Boa doutora Rita? Como noite. vai? Tudo Como bem? vai, senhor? Estamos fazendo aqui essa live ao vivo. Muito bem. Live ao vivo é Sim. pleonasmo, né? Mas estamos aqui. Muito bem. Alguma dúvida específica sobre essa questão aqui, dessas normas trabalhistas do período da quarentena? Pode perguntar que eu respondo. Então vamos lá. Professor, sobre o trabalho em casa, o home office, como é que fica essa questão toda de horas extras? Eu fico um pouco confusa em relação a isso. O que o Explico. senhor O pode que é falar para a preciso gente? entender? O teletrabalhador, desde a reforma trabalhista, foi inserido no artigo 62 da CLT como um trabalhador que não tem controle de jornada. Então, a priori, o teletrabalho, nesse ponto, afastaria a limitação tradicional da carga horária, da carga horária. Só que a MP 927, ao admitir essa conversão do trabalhador na empresa em trabalhador em home office, admitiu a possibilidade de ainda haver algum tipo de controle. Isso, efetivamente, eu não tenho a menor dúvida, exercitando um dom da profecia, é que vai ser uma das questões mais enfrentadas na Justiça do Trabalho do pós-pandemia. Por quê? Porque pessoas que tinham um horário, e mais do que isso, chefes que estavam acostumados a exigir horário desses trabalhadores, estão continuando a exigir carga horária num trabalho que não é mais presencial. E aí, nesse ponto, todos os meios admitidos em direitos podem ser invocados para verificar. O futuro é que dirá como será isso, mas eu não tenho a menor dúvida que é uma excelente pergunta, um excelente tema para a reflexão. Tá certo? Com Vou puxar outra certeza. pessoa agora. Boa Obrigada, noite. professor. Boa Disponha. noite. Obrigada. Aqui, vou agora puxar. Quem é o próximo que está aqui? Vamos embora aqui. Guilherme. Não, Valquíria Galvani. Eu já estava antes aqui. Depois eu vou chamar o Guilherme e depois aqui Valfredo. E quem mais aparecer aqui? Acho que até uns 5 dá para te chamar. Estou chamando aqui a doutora Valquíria Galvani. Cadê ela? Está aguardando aqui. Depois vocês digam de onde vocês são, né? É sempre bom saber de que cidade vocês falam, de que estado vocês falam. E aí, será que ela vai participar ou não? Não sei. Aqui está aguardando. Pode ter desistido, né? Senão eu chamo o seguinte. Acho que ela não aceitou aqui. Porque às vezes a pessoa aperta por engano, né? Deixa eu puxar aqui. Cancelei aqui. Vou puxar o próximo. Puxando o próximo. Aqui, Guilherme. Doutor Guilherme Nardi. Nardi ou Nardi, não sei. Estou aguardando, chamando, conectando. Doutor Guilherme. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem? Você fala de onde? Eu sou de São Paulo, sou perito judicial do Ótimo. TRT2. Temos uma live marcada para o dia 30 desse Que mês. ótimo, que bom. Eu vi lá que Martinho Conseguimos. marcou. É que eu não Em breve, conhecia. em breve enviarei o card. Será um prazer. E aí, Bom, você tem alguma dúvida específica que você queira tirar nesse tenho, momento? sim. Como que fica a questão do acidente de trabalho com essa atividade telepresencial? E essa eu sou engenheiro de segurança do trabalho e é claro que tem algumas questões aí polêmicas, né, nesse assunto. E às vezes você tem diversas atividades que podem ser desempenhadas na residência, na sua casa, mas a mais tradicional, o que mais me perguntam é a questão do trabalho administrativo em casa. E aí me fazem algumas perguntas. E o acidente de trabalho? E lógico que eu sempre tenho que perguntar, mas como ocorreu o acidente de trabalho? E para todo acidente de trabalho, a própria norma regulamentadora ela estabelece que tem que ter uma investigação e todos uns procedimentos que já são preceitos normativos. Então, como que fica essa questão de acidente de trabalho, professor? Excelente pergunta. E aqui é preciso, demonstrar, falar justamente nessa noção do nexo de causalidade. Por quê? Porque o teletrabalhador
ele não está assim blindado ou afastado do sistema de proteção da infortunística, né? do acidente de trabalho, da doença ocupacional. Só que, a priori, pensando no teletrabalhador roots, né? Ou seja, aquela situação, ele não tem ali alguém num controle presencial. A própria previsão da lei da reforma trabalhista, que é a lei 13467, foi de colocar, dizendo que o empregador deve instruir, deve indicar, falar sobre os riscos, mas nesse ponto a gente precisa compreender que não há um modelo pronto e acabado sobre isso. Então vai depender muito de qual doença ocupacional ou de cada frente. Perceba, por exemplo, que nesse momento do teletrabalho nós estamos investindo muito em digitação. Então perceba lá uma síndrome do túnel do carpo, um distúrbio do manguito rotator, uma tendinite, uma tenossinovite, pode ser demonstrado, pode eventualmente se desenvolvendo, vai mostrar e caracterizar em função da atividade. É claro que o elemento aqui, meu querido, é muito mais probatório do que propriamente da existência ou não de direito. Direito tem. A gente vai ter que verificar se é algo que decorre da atividade ou, e as pessoas pensam na lógica da teoria da responsabilidade civil, na ideia de culpa exclusiva da vítima, pensando na própria noção de uma própria tendência do indivíduo. O indivíduo já tem uma bursite, já tem algum outro elemento que possa quebrar o nexo causal, seja de um desenvolvimento de causa dependente exclusivamente dele e não do trabalho. Agora, é claro que você, como perito, tem, nesse ponto, uma expertise, e eu quero convidar, então, todos e todas. É dia 30, qual é o dia? Dia 30 desse mês. Dia 30 de julho, que horas? Às 6 horas da tarde. Às 18 horas, vou fazer uma live aqui com o doutor Guilherme. Aqui, estou te conhecendo agora, para mim é um prazer. Porque eu não nego live a ninguém. Eu digo assim, ó, é uma oportunidade. Conversa lá com Martinha, minha assistente, que ela é um anjo da guarda e vai colocar, e já está confirmado aqui, prova e equipa. Que bom te conhecer virtualmente e a gente volta a conversar no dia 30. Vou abrir para mais uma pessoa. Esse foi um bom trial. Obrigado por tudo, obrigado pela resposta. É um prazer, meu querido. Tchau, tchau. Vamos ver aqui. Quem mais queira participar ao vivo. Aqui vou ter a oportunidade. Eu me divirto com isso, vocês sabem, né? Então, vamos ver aqui. Cadê? Meu dedo de lado. Cadê? Transmitir ao vivo. Aqui, Valtiele Coutinho. Tem aqui uma... Aqui, vou puxar. Tô chamando. Tá aguardando. Vou ver se entra. Conectando. Olá! Oi, doutor! Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem. A senhora fala de onde? A sua fã! Sou de Curitiba. De Curitiba, Kira. Tá muito frio Curitiba. aí? Bastante. Tem um pequenininho que acompanha as lives. Tá com assistente de live. Muito bem. Isso, doutor. Seja bem-vindo aqui a essa live. Obrigada. E aí, pode perguntar qualquer coisa sobre esse período da pandemia. Estou à disposição. Vamos lá. Eu milito na área trabalhista, né? Tenho muito que aprender, mas sou sua fã. Nossa, não tem nem o que dizer. E eu aproveitar o gancho do Guilherme, que seria uma pergunta sobre as doenças ocupacionais, os acidentes em home office. Eu sou técnica de segurança do trabalho também. E acho interessante essa colocação que ele fez e que o doutor fez também. E acho mais interessante ainda a questão dos exames, né? Sim. Porque nós temos algumas particularidades da MP e como que vai ficar essa situação nessa sequência, né? De pandemia e pós-pandemia, porque nós teremos perícias também. Sim. Né? Nós teremos situações, porque hoje elas estão paradas, né? Mas como que elas vão ficar após? Bem, né? Como que elas vão ser retomadas? Jack Stripador por partes. Vamos pensar aqui. Nesse momento da pandemia, já temos aí uma normativa no sentido de admitir essas perícias telepresenciais. É claro que nem toda a perícia comporta essa modalidade, às vezes porque é preciso efetivamente um exame clínico nesse ponto, e aí não dá. Nessas circunstâncias, tem que se efetivamente esperar
o momento processual adequado, a menos que haja a possibilidade do deslocamento. E isso vai ser muito particular de cada região, justamente por causa de situações de lockdown ou coisas do gênero. No pós-pandemia, aí o que é que nós vamos ter? Talvez o complicador de situações que eventualmente possam ter sido superadas pelo decurso do tempo. Mas, sendo lesão continuada, ou seja, situações de lesões que acabam se agravando, aí nesse ponto parece-nos que a gente vai retomar essa parte inicial. Agora a senhora falou uma coisa importantíssima, que eu acho que vou até incorporar isso lá na live com o Guilherme, que é justamente a noção dos exames. Por quê? Porque a própria circunstância dos exames periódicos pode ser um elemento que possa gerar uma inversão do ônus da prova, pensando na decisão, justamente para a gente verificar aspectos. Esse tema é fascinante e eu pretendo aprofundar. E gostei muito da sua participação. Participe sempre aqui das nossas lives. Fico muito feliz. Eu fico assim, essa coisa de abrir a câmera para mim é divertido, porque muitos de vocês participaram de outras lives minhas e eu não sabia quem eram as pessoas. Agora eu estou vendo. Isso é muito legal, que a gente fica lá no Instagram, só tem a foto, agora aqui ao vivo e a cores, é sempre muito melhor. Um grande beijo Olha, e a gente se encontra em outra live. Eu que fico muito, 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 muito feliz de ter participado. Faltou um pouquinho de coragem aí, mas a gente mete a cara e vamos lá. E não se esqueça que eu fui aqui pedir a sua música para o doutor cantar no final da live. Olha, eu tô querendo convencer os meninos da banda para fazer uma live da banda. Vamos ver se eu consigo. Eu tô achando mais fácil fazer a música com o Felipe Bernardes, que é pianista, que é juiz do trabalho lá de Rio de Janeiro. Acho que eu vou fazer uma live musical, eu e ele. Me aguarde. Faça, por favor, que eu tô lhe acompanhando, sou sua fã de carteirinha, tá bom, doutor? Um grande abraço, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se mais alguém quer participar. Eu ainda posso abrir para mais umas 2 pessoas. Vamos lá? Aqui. Eu estou achando divertidíssimo fazer, que é uma forma diferente de fazer live. Eu estou literalmente abrindo para vocês entrarem aqui. Quem é aqui? Valéria Andrade. Tá querendo mesmo? Porque às vezes as pessoas apertem assim. Vou puxar, viu? Olha lá. Então aperta aí, Suiane, eu vou lhe puxar aí toda para a próxima. A Valéria vem? Boa noite. Olá, Valéria. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar participando dessa live. Você está onde? Simões Filho, Bahia. Simões Filho, Bahia. Muito bem, seja bem-vinda. Já nos encontramos nos corredores do TRT, que eu fui estagiária de Direito lá na Quinta Vara. Que legal, que maravilha. E aí, estamos aqui com a oportunidade de participar ao vivo. Pode perguntar o que quiser sobre as normas do coronavírus, as normas trabalhistas, estamos à disposição. Então, minha dúvida é sobre um caso prático, na verdade, de uma escola que está impedida de realizar as atividades e está com uma funcionária gestante. E a escola, na verdade, ela está se negando a fazer pagamento dos dias que foram trabalhados antes da suspensão do trabalho. E aí a gestante me procurou de como que vai ser, porque... O período anterior, a juíza reclamação trabalhista, a juíza não está funcionando. Vai para o PJE e salário, pagamento de salário, não precisa nem de produção de prova oral. Só se houver uma negativa da prestação. Agora, eu lhe digo o seguinte, fique ligado nas próximas 48 horas, porque o senhor presidente da República sancionou o projeto de conversão de medida provisória da MP 936. Hoje, eu estou aqui querendo saber se teve algum veto ou não. E pode ser também estou querendo acompanhar. A sua questão seja respondida. Fique ligado que eu vou, quando terminar aqui a live, vou mandar uma mensagem lá para a Vola e para Renato Saraiva para ver se a gente faz uma live amanhã ou depois da manhã, assim que tiver com o númerozinho da lei, para explicar para vocês. E estou à sua disposição. Obrigada. E quem sabe, venha fazer após com a gente, será um prazer. Tá certo? Um beijo. E participe do concurso cultural que a gente abriu. Vou puxar aqui mais uma. Aqui vou puxar a última de hoje, que foi a Suiane. Vamos aqui. Suiane Lanussi.
Puxei. Tá aguardando, conectando. Olá, doutora Sueli. Tudo Oi, bem? boa noite. Tudo, Como um vai, prazer. A senhora está onde? Palmas Tocantins. Palmas Tocantins, olha só. Eu nunca fui em Tocantins, eu quero ir a Tocantins. Tem uns amigos Pois que eu até fiz aí. Eu disse, olha, quero ir aí, fazer a palestra cantada aí. Vai ser um prazer conhecer Tocantins. Eu não conheço, é o único estado da federação que eu ainda nunca fui, eu preciso conhecer. E estou à sua disposição. Prepare para o calor, mas é ótimo. Faz muito calor, Se prepare para o calor. É muito calor? Faz mais calor É. que Cuiabá? Cuiabá foi o lugar que eu peguei a maior temperatura. Foi brabo. Quanto é que é aí? É tipo Cuiabá e Teresina. Cuiabá e Teresina, o parâmetro é duro, viu? É duro. Lá é cidades ótimas, pessoas ótimas, mas quente, viu? Muito quente mesmo. Muito. Então, espero conhecer Palmas um dia. Doutor, Será um a senhora prazer. tem alguma dúvida específica que queira suscitar aqui? Pode perguntar. Sim, nessa questão aí desse trabalho remoto, os servidores públicos bastam, os servidores, os empregados, bastam fazer aquela autodeclaração e dizer que está incluído nas pessoas que estão na zona de risco, ou a gente pode solicitar deles um atestado, exames. O que é que se convencionou em relação a esse período da pandemia? Há duas situações distintas. A primeira é, literalmente, a pessoa está contaminado e aí, nesse ponto, com a potencial suspensão do seu contrato de trabalho até em verificar esse dado. Então, aqui eu preciso efetivamente do atestado médico. Mas a parte do isolamento específico, ou seja, pessoa que teve contato com alguém que está contaminado, mas não teve. Nessa circunstância, aí não há necessidade, é apenas da noção da boa-fé. Claro que qualquer situação de abuso de boa-fé pode gerar uma advertência, uma suspensão, que está uma despedida por justa causa. Então, preserva-se a boa-fé, mas não se chancela a má-fé. Esse é o caminho aí para isso. Então, Tá que certo. bom ter essa oportunidade de bater esse papo contigo. Igualmente. Conhecê-la aqui virtualmente. Vamos aí combinar. Quem sabe um dia estarei aí em Palmas. Vou Ótimo. sanar esse meu defeito no currículo de não conhecer esse estado. Bem, então, um grande abraço. Vou ver aqui, Pro senhor abrir para o também. pessoal em geral. Tá certo. Olha lá. Eu ia encerrar, mas alguém está pedindo para entrar mais aí. Eu vou botar mais um aqui. Doutora Clarice Fernandes, né? Vou puxar aqui a senhora. Então, vamos lá aqui. Ao vivo. Aguardando. Era só 3, aumentei para 5 e passei. Olá, Doutora Clarice, professor. seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? A senhora fala de onde? Prazer imenso falar com o senhor. Que gostaria de parabenizá-lo, acompanho sempre suas lives. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à parte de execução. Pois não. Aqui as Você tá crianças falando aqui de também onde? ficam. Eu tô do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, beleza. Estou vendo um assistente aí seu aí atrás. Tem um assistente meu aqui atrás. Uhum. Eu já vi discutindo em outras lives sobre a questão de execução, Uhum. de qual seria o remédio que a gente teria que adotar em face de uma decisão que homologa valores. Se seria o embargo à execução ou se eu poderia diretamente agravar de petição. Já vi Aqui eu alguns explico para juízes... você. Perceba que isso passou por uma mudança, né, no procedimento com a reforma trabalhista. Vou explicar todo, porque já que estamos no final, vou explicar isso. E é bom também para dizer para todo mundo que venha eventualmente vir ser meu aluno lá no curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho, que eu dou aula tanto de direito material quanto de processo. Então, vou aqui, será um prazer explicar toda a historinha para vocês. Tradicionalmente, a forma de execução do Justiça do Trabalho está prevista nos artigos 880 a 884, na qual você teria a apresentação das contas pela secretaria ou por uma das partes, a sua conferência e homologação, e já partiria para mandar citar para pagar. Em 1992, a Lei 8.432 inseriu o parágrafo 2º do artigo 879, dizendo que, trazendo o chamado método alternativo, e era alternativo mesmo,
diria que apresentada a conta ou tornada líquida, o juiz poderá abrir as partes prazo sucessivo de 10 dias para impugnação fundamentada com itens e valores sob pena de preclusão. Essa é a previsão, literalmente, do parágrafo 2º do 879. Mas era um método alternativo, no qual nós antecipávamos a discussão das contas antes dos atos de constrição. Só que a reforma trabalhista, ela mudou a expressão do poderá para deverá, ou seja, fazendo que o método que outrora era alternativo se tornasse obrigatório. Ou seja, no primeiro momento, como é hoje a regulamentação da execução. Eu digo isso, a regulamentação, porque às vezes, e eu já falei quase todos os regionais brasileiros, né, isso tem muito de adaptação regional, tribunais fazem diferentes, é uma situação bem interessante mesmo. Mas no rigor da ponta da faca, apresentada a conta ou tornada líquida pela secretaria, nós teríamos um contraditório imperfeito com prazo de 10 dias para as partes, ou a parte contrária, se uma delas fosse, para discussão sobre as contas. Nesse momento, o magistrado ou a magistrada decidirá o valor da execução. Só que, nesse momento, essa decisão não comporta recurso por causa do parágrafo 3º do artigo 884, que diz que somente nos embargos à penhora é que se impugnará a sentença de liquidação, cabendo ao exequente o meio direito no mesmo prazo. Justamente por isso. Por quê? Porque nessas circunstâncias, fixado um valor que não agrada ao exequente, ele não tem como recorrer de imediato. E ele apresenta, literalmente, embargos, né? E claro, que o executável também, quando garantida a execução. Dessa decisão, perceba que nos embargos pode-se discutir tudo o que foi discutido na impugnação, não há preclusão nesse consumativa, não, pode discutir de novo, só haverá preclusão se deixou passar o prazo lá no prazo de 10 dias. E aí, nessa circunstância, discute-se de novo, fixa-se, em definitivo, o valor da execução já garantido o juízo, e aí sim é que se pode recorrer ao segundo grau por agravo de petição. Essa é a disciplina normativa hoje positivada. Eu posso dizer com absoluta liberdade que tribunais, cada um, acabam querendo fazer suas adaptações. Eu vi coisas assim interessantíssimas. TRT da 23ª, por exemplo, do Mato Grosso, 24ª, Mato Grosso do Sul, eles aplicam em execução de sentença aquela previsão da execução do título extrajudicial, já fixa o valor para não ter embargo, paga 30%, divide em 6, e de ofício, o que a própria CPC não admite. Mas são justamente essas peculiaridades regionais. Em termos de... E perceba que, no campo da execução, há muito aso para isso. Por quê? Porque dificilmente processo de execução sobe para o TST, porque é só matéria constitucional. Então, realmente, acaba sendo muito de acordo com as peculiaridades. E aí, como diria um antigo professor meu, eu ensino para vocês o certo, porque o errado vocês já sabem. Né? Espero ter esclarecido aí para ti. Sim. Não, mas tem no Tribunal aqui do Rio tem alguns juízes que estão aceitando diretamente o agravo de petição por entender que agora a sentença é homologatória e seria a segunda instância que teria que resolver. Eu também eu não concordo, acho que tem que ser embargo. Na verdade, aí digamos assim, eu não vou usar a palavra ativismo, porque ela tem sido submetido muito a desvios teóricos. É um voluntarismo de querer consertar o texto da lei, que a lei não autoriza isso. A lei expressamente fala somente nos embargos à penhora que se impugnará a sentença de liquidação. Quer passar por cima da lei, aí não é minha responsabilidade. Mas, meus amigos e minhas amigas, obrigada, doutora, professor. Foi um prazer. Espero que tenha gostado dessa forma meio doida Com de fazer certeza. Foi um prazer enorme, professor. Tchau, boa noite. Fazer pós-graduação conosco. Será um prazer. Se tiver distância também, a gente pode fazer distância. Tem. Então. Mas é todo online, pelo SESC.
confira no site aí do SESC. E eu estou sorteando uma bolsa integral, 100%. Lá tá no feed. Adoro você. Tem que fazer uma Gosto redação. muito de você e professora Vólia, quando você chama a Vólia de rainha, Ivete Sangalo do direito do trabalho. É uma figura, uma figuração. Um beijo, querida. Tchau, obrigada, professora também. Veja lá. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bem, pessoal, já estou completando 50 minutos aqui de live. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu devo fazer uma outra live nesse modelo para a minha pós-graduação em direito contratual, mas também receberei todos vocês lá. Então, espero que tenham gostado. Faço aqui com as considerações finais. 3 observações. Primeiro, veja lá no meu Instagram, no feed, as regras para a Bolsa. É um concurso cultural, você tem que fazer uma redação, tem lá os dados todos, né? Tá aqui, pessoal, como concorrer. Veja aí no meu feed, tem lá no card que eu divulguei isso aqui. E aí, quem sabe você possa ser meu aluno ou minha aluna. Mas participe, porque é importante isso. E se eventualmente não for contemplado ou a contemplada, verifique aí a possibilidade da participação nessa live. Pode conseguir aí também um descontinho. Vai ser uma oportunidade maravilhosa para mim poder te outorgar, né, o título de especialista em Direito e Processo de Trabalho. E eu lhe garanto que você terá o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do país. Nós estamos com um corpo docente maravilhoso, tudo atualizadíssimo. Eu estou gravando as aulas aqui no isolamento mesmo, aqui no notebook, e mandando tudo para vocês, tudo online. Então, não percam essa oportunidade. Também me sigam aí no Instagram e me sigam nos meus 2 canais no YouTube. O canal Pamplona e o canal Papendo com Pamplona, que você verá várias lives, inclusive essa live, vou fazer o download lá. Espero que tenham gostado. A gente se encontra em outras oportunidades e eu quero conhecer todos e todas. E quando você for meu aluno lá na pós-graduação, faz uma coisa que eu adoro que meus alunos façam. É quando assiste a aula, eles fazem um print screen uma foto mesmo, você assistindo a aula, eu aparecendo na tela e marca, e aí eu saio repostando tudo. Eu adoro essas coisas. Um beijo a todos e todas e a gente se encontra na próxima live.